aqui agora para nossa penúltima, né, penúltimo mês aí, de certa forma. Como, né, sempre tem alguns rostinhos novos, acho que é válido a gente reforçar aqui, aonde toda sexta-feira nós fazemos, tá, essa comunidade, fazemos essa mentoria aí, sempre com o intuito de trazer algumas ações para vocês conseguirem aumentar o faturamento de alguma forma, né? E agora a gente está chegando na reta final do ano, e esses próximos 2 meses, se você trabalhar com eles da forma correta, você consegue aumentar bastante o seu faturamento, tá? Porque são meses com muitas oportunidades. A gente está falando aí de fim do ano, então as pessoas elas estão mais propensas a cuidarem mais, né, de si, seja por conta das festas, seja por conta de repente, familiares que ela vai visitar ou que vão visitar ela, né, seja por conta de férias e uma série de coisas, ou simplesmente porque, às vezes, nessa época do ano é quando as pessoas têm o 13º, então tem um fôlego ali, né, para conseguir fazer aquele procedimento que ela estava precisando, né, e também tem tempo, né, então algumas pessoas, enquanto outras vão viajar, coisas do tipo, né, a gente tem um cliente mesmo que em dezembro, por incrível que pareça, ele mais fatura, porque ele faz muita cirurgia daquelas pessoas que não tem tempo para fazer em outros momentos, sabe? Então, às vezes, as pessoas elas deixam ali lá em dezembro, né? Porque às vezes é férias ali, por exemplo, professores mesmo. É um momento que ali eles estão mais tranquilos. Então, ele acaba aproveitando desse momento ali, aonde as pessoas, né, tem esse tempinho para de repente conseguir se recuperar, né, da cirurgia, né, dos cuidados ali. Então isso é muito legal. Então de certa forma, pessoal, esses cuidados aqui de agora em diante, né, nessa reta final do ano, a gente se souber trabalhar, dá para conseguir criar bastante oportunidade, né? E algumas clínicas relatam que em janeiro acaba sendo um pouco mais lento. É interessante esse comportamento, né? Porque para a gente aqui que trabalha com prospecção, janeiro tende a ser um mês bom para a gente, porque retomada, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer é, já que então, se você sabe que o teu histórico em janeiro ele é um pouquinho mais lento, então o que, que a gente tem que fazer? Qual que seria a recomendação? Acelerar bastante, trabalhar para a gente conseguir faturar ainda mais em novembro, em dezembro, para compensar ali janeiro, né? Então já ficaria essa sugestão aí também de, né, esse cuidado para a gente conseguir ter melhores resultados. E também é aquela coisa, né? Dependendo do procedimento que você faz, às vezes você precisa vender, né? Então, quanto mais você vender agora, também de repente mais ali em janeiro é onde você vai ter mais de repente caixa e de repente até mesmo lucro e assim por diante. Mas bora lá então, gente. Vamos trabalhar aqui com algumas ações internas, né? Para a gente tentar, né, de alguma forma aumentar o faturamento de vocês. E o que eu acho legal é que essas ações internas, essas, né, atividades que a gente vai apresentar aqui para vocês, você não precisa aumentar mais o seu investimento em anúncios, você não precisa fazer reforma, né? Você não precisa contratar mais pessoas, você precisa basicamente colocar em prática, né? Você não vai precisar gastar, né, com isso. Você vai basicamente trabalhar de forma estratégica. Ok? Então a gente gosta muito sempre de trabalhar com esses itens, né, onde você não precisa fazer nenhum tipo de investimento, né? Então não tem basicamente desculpa aí para não colocar em prática, tá bom? Então bora lá. Qual que é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui? São as ações internas, tá? Então, assim, temos muitas coisas para estar fazendo aqui em novembro, tá? Então, a gente tem todos esses itens aqui. Vamos passar item por item, então fica tranquilo, tá? Mas, assim, de forma resumida, né? Quais são as datas temáticas que a gente tem para trabalhar? Temos aí o dia do protético, tá? Então, a gente vai conseguir, nesse momento, se trabalhar da forma correta, né? Igual esse mês de outubro, a gente teve aí o mês do dentista, né? Então a gente usou isso bastante também ali no atendimento, coisa do tipo. Temos o dia protético, onde a gente pode, de repente, trabalhar, se fizer sentido para você, oferecendo próteses para os pacientes, usando essa temática aí para ver se a gente consegue chamar a atenção daquele paciente. Temos o Dia Nacional do Rio, tá? Onde a gente tem ali uma temática, uma associação com o nosso trabalho, né? Temos o Dia do Radiologista, como é um parceiro, normalmente um prestador de serviço que está interligado, eu achei legal a gente fazer uma ação e daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Temos o Dia Mundial da Gentileza. Matheus, mas o que isso tem a ver com a odontologia? Tudo, gatilho mental.
né? Então, já está pesquisa, já está comprovado, melhor dizendo, né? A gente está aqui hoje com uma amostragem de mais ou menos mais de 300 clínicas, e a gente sempre sugere para o nosso cliente, vai iniciar uma avaliação, vai falar com uma pessoa que você quer vender, começa usando o gatilho da gentileza, da reciprocidade. O que significa isso? Ofereça alguma coisa para o paciente, já dê um brinde, alguma coisa ali, você mostra para a pessoa primeiro que parta de você, que você oferece para ela, e essa pessoa normalmente fica muito mais propensa a dizer sim para você depois. Então tem diversas pesquisas que já comprovaram isso, tá? E a gente consegue trabalhar com esse gatilho aí também nesse mês, tá bom? Dia Mundial da Diabetes, então a gente pode trabalhar aqui também num sentido, por exemplo, quem tem implante dentário pode fazer, né, esse tratamento. E então, assim, tem muitas pessoas que infelizmente têm diabetes e que às vezes estão nessa dúvida. E normalmente são pacientes como requerem um cuidado maior, que às vezes vão até pagar mais caro nesse procedimento. Então, às vezes, o que acontece? Tem a estratégia do oceano azul, do oceano vermelho. O que é o oceano vermelho? É todo mundo brigando pelo mesmo paciente, todo mundo ali, né, tentando com a mesma campanha, com a mesma propaganda se comunicar com o público. E aí qual que é a estratégia do oceano azul? É você olhar de forma estratégica qual fatia do mercado o pessoal não está olhando. Né? Recentemente, inclusive, cresceu bastante aquele segmento da apneia do sono, né? Se não estiver enganado, do ronco, né? Inclusive de dentistas se especializando nessa questão. O que o pessoal olhou? Tem todo mundo brigando, às vezes, por implante, por botox, por lente, por aparelho, e não tinha quase ninguém falando sobre aquele tratamento. Né? Então é você olhar de forma estratégica. Eu tenho hoje um cliente aqui que ele é referência nesse tipo de tratamento, né? De implantes para quem tem, né, esse tipo de problema ali que é a diabetes. Então ele conseguiu virar referência, né, nessa parte. Tá? Então, de repente, é algo que vocês poderiam olhar, que é só uma reflexão, mas tem outros, né, caminhos para vocês trabalharem também, fora esse tipo de procedimento em si ou de temática, ok? Temos aí o feriado também, né, da proclamação, então dá para a gente trabalhar alguma coisa, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho, tá? Então é uma coisa que, como acontece sempre, acho que é válido a gente trabalhar, todo mundo, querendo ou não, é algo nacional, né? Então todo mundo vai saber, então tem uma certa repercussão que dá para a gente aproveitar. Temos o Dia da Criatividade também. Ah, meu Deus, o que criatividade tem a ver com a odontologia? Muita coisa, fica aí com a gente, daqui a pouco vocês vão descobrir, tá? E temos o nosso querido início do 13º salário, que dá para a gente trabalhar com muitas ações aqui também. É um momento que o mercado, de certa forma, fica mais aquecido, porque as pessoas recebem um dinheirinho a mais, adicional ali, né? Então a gente já consegue, de repente, trabalhar com isso e plantar a sementinha para quando o paciente receber esse dinheiro, eles iniciarem esse tratamento aí com vocês. Tá bom? E só para sempre reforçar aí, né? A gente hoje sempre fala, né? Faça uma reunião com o cliente, eu sempre pergunto, confere se não é o aniversário da clínica. Se for, vamos trabalhar com esses elementos, né? E às vezes também, dependendo da cidade onde você está, pode ser que seja o aniversário da sua cidade. Então também tem essas temáticas aí que seria legal você olhar por conta daquilo que eu falei. Às vezes vai estar todo mundo falando de Black Friday. Todo mundo falando às vezes disso. Então, às vezes, compensa mais eu trabalhar com outro tipo de chamariz, né, de estratégia, que não vai estar todo mundo falando, né, e que de repente eu consigo chamar a atenção dos pacientes também, tá? E a partir de agora, como o fim do ano está chegando, né, vamos se encaminhar aí já para a reta final, então, né, vamos começar a trabalhar agora com essa escassez, né, com essa questão de, olha, tá mais perto do fim do ano, né? Então, assim, aquele procedimento que você tinha combinado, aquele procedimento que você tinha colocado como meta, o tempo agora, infelizmente, ele vai ficando contra você, né? Então, dá para vocês trabalharem com isso também, tá bom? E aí, gente, como vamos ter diversas temáticas, vocês não precisam fazer tudo, tá? Não precisa sair colocando tudo em prática. Às vezes escolhe uma, duas ou três ações que você vai conseguir trabalhar de forma bem estratégica, né? Que você realmente vai conseguir se dedicar. Se conseguir fazer tudo, ótimo, né? Mas eu acredito que seja um pouco difícil. Então escolha aquelas temáticas que para você faz mais sentido, ok? E que você acredita que você vai se destacar se você fizer elas, tá? Qual que é a nossa recomendação?
que a clínica seja, então, decorada com aquela temática, né? Então, escolhi ali, por exemplo, o dia, né? Vamos falar do 13º, exemplo, mês do 13º. Então, a gente vai decorar a clínica com essa temática, com balões, com bexiga, coisa nesse sentido. É Black Friday, mesma coisa, e assim por diante, ok? Para a gente mostrar o paciente quando ele entrar, seja paciente novo ou seja paciente fidelizado da clínica, vamos trabalhar com isso, ok? Bora lá. Qual que é a explicação aqui, qual que é o contexto para a gente trazer para vocês? Bom, essas estratégias internas a gente pode associar a todo o trabalho que a gente realiza. Então, por exemplo, vamos falar do 13º salário. Eu posso usar isso no atendimento ao lead, eu posso usar isso numa ligação, eu posso ali no meu atendimento ao lead no WhatsApp falar disso. Né? Então, eu posso usar isso como, né, uma forma de chamar a atenção para o paciente, certo? Então, eu consigo, né, de certa forma, usar essa temática. Né? A mesma coisa ali do dia do protético. É uma estratégia. Né? Às vezes o paciente não recebe muita essa informação, às vezes o paciente não faz nem ideia. Né? Então, por exemplo, nesse mês agora que a gente teve o mês do dentista, a gente conseguiu bons resultados, porque na hora que eu estava conversando com o paciente, eu usei a temática do mês do dentista e coisa do tipo. Ou seja, é algo que para o paciente ali chamou a atenção dele, né? Que ele não recebe sempre essa comunicação. Quando ele recebeu, ele já percebeu, opa, então pode ser que tenha alguma coisa diferente. Então, baseado em todas essas ações aqui, a gente pode usar cada uma delas de forma estratégica aqui no atendimento ao lead. Um outro exemplo para vocês, dia da gentileza. Às vezes a sua clínica, ela oferece a avaliação de cortesia. Então, em vez de você falar que a avaliação não tem custo, em vez de você falar que a avaliação, né, ela é de graça, coisas nesse sentido, você fala que por conta dessa campanha, todo mundo que vir aqui, né, a gente está isentando. Né, mas é por conta disso aqui, já é uma outra roupagem, tá? Ou vai ter um brinde, vai ter um mimo, se iniciar o procedimento, vai ganhar alguma outra coisa, né? Ou todo mundo que vir tem um brinde, vamos dizer assim. Então dá para trabalhar com bastante coisa, tá bom? Então a gente consegue pegar todos aqueles elementos e usar no atendimento ao lead, usar numa ligação e usar ali no teu WhatsApp também, tá bom? E o mais legal é que a gente consegue também resgatar os pacientes. Ou seja, a gente olha muito para a base, por isso que eu falei que vocês não precisam investir mais. Vocês já têm os clientes, a gente só precisa se comunicar com eles. Então, a ideia seria resgatar os pacientes usando essas temáticas. Então, eu posso pegar todo mundo ali por conta do dia do protético, que eu falei para vocês, e posso comunicar falando que esse mês a gente está com uma condição especial por conta disso. Né? Eu posso, de repente, até falar uma estratégia até um pouco mais ousada, isso vai depender muito do modelo de negócio de vocês, mas eu posso falar, olha, eu compro a tua prótese antiga, né, se você iniciar uma prótese nova, uma prótese mais moderna, coisa do tipo. Pode ser uma estratégia, né? Eu compro sua dentadura no início de um tratamento. Olha isso, vai chamar uma atenção. Então, na verdade, o que você está fazendo, né? Está falando para aquele paciente que parte daquele procedimento, vamos dizer assim, a gente consegue abater, de repente, um desconto, um benefício, alguma coisa, é uma estratégia também. Então, por isso que é importante vocês irem associando isso no dia a dia de vocês, em como que isso pode fazer sentido na tua clínica, tá? Eu posso pegar, por exemplo, vamos voltar aqui, ó, aonde a gente pega os pacientes, deixa eu clicar aqui que eu acho que ele saiu. Aí. Então estou agora na parte aqui, ó, onde a gente vai associar os pacientes que não fecharam. Então qual a estratégia que de repente faz bastante sentido? 13º salário. Então eu posso pegar todo mundo que não fechou de 2025 e convidar, seja por um vídeo, seja por uma ligação, seja por um áudio, né? E eu posso convidar falando, olha, por conta, a gente sabe, né, que as pessoas vão receber esse 13º salário, então a gente fala assim, de repente, não inicie seu tratamento antes de ver esse vídeo, antes de ver essa mensagem, né, por conta do 13º salário, nós estamos aqui, né, trabalhando com uma tabela de procedimentos, uma tabela de valores diferenciada, ou com condições diferenciadas, alguma coisa que chame a atenção daquele paciente, né? E aí você sabe que ele já fez um orçamento com você, você sabe que vai ter o 13º salário, às vezes é o valor que ele precisava para te dar de entrada. E aí você chama ele para vir conversar aqui na clínica novamente. É uma estratégia. Então é muito de olhar, né, para a base, olhar para a estratégia e ver
de repente, o que combina, né? Qual estratégia que combina com qual ação, ok? Todas elas vai fazer sentido para a sua clínica de alguma forma, ok? Bora lá. Como que elas ajudam na negociação? A gente gosta muito de trabalhar com essa questão das campanhas internas, porque a gente percebeu, seja no atendimento ao lead, né, seja na negociação, seja no follow-up, ou seja no relacionamento do paciente de qualquer forma, quando a gente coloca uma data, quando a gente coloca um contexto, fica melhor, converte mais. Porque antes, o que, que acontecia? O paciente, eu vou falar para ele assim, mas isso aí é só para esse mês. Mas não tinha nada explicando, né? Não tinha nada dando um contexto, não tinha nada falando, só tava a minha palavra falando para ele. Mas eu só consigo fazer isso esse mês, tá? Mas agora quando a gente coloca, olha, por conta do mês do dentista, essa condição não vou conseguir fazer mais. Porque você pode pesquisar aí que o mês do dentista, o dia do dentista é só esse mês. Novembro a gente não tem mais, né? Então, assim, quando a gente coloca essa estratégia para o paciente, ele entende mais, né? Igual, por exemplo, essas datas temáticas que têm um apelo maior, né? Dia das Crianças, exemplo, não tem outro mês, né? É somente esse mês. Dia das Mulheres, né? Dia dos Pais. Então, quando a gente coloca isso para o paciente, ele vê que é verdadeiro, porque realmente, né? Quando a gente fala assim, não, porque é só esse mês, fica muito aberto. Agora, quando a gente usa a campanha, né, a data temática, que ele conhece, que ele sabe, aí realmente fica mais tangível para o paciente. Né? Então, é o que a gente chama do storytelling, né, que é a história, que é a analogia. Então, as pessoas, o ser humano, de forma geral, ele entende mais e ele tende a concordar mais quando a gente usa esse tipo de elemento na comunicação e no relacionamento com as pessoas, seja ela de qualquer forma, né? Seja para vender mais para quem já me conhece, seja para vender para novas pessoas, seja para renegociar alguma estratégia, ok? Então, vale muito usar isso aí também na negociação e até mesmo para quem já é o teu cliente. Então, eu posso pegar, por exemplo, eu sei que a gente tem a Black Friday. Eu vou falar de Black Friday? Eu particularmente não gosto. Por ser saúde, não gosto de falar de Black Friday. Tem clínicas que fazem, tá bom? Isso é uma decisão de cada um. Mas eu sei que isso é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. Então, o que, que eu posso fazer? Em vez de falar Black Friday, eu posso simplesmente falar, né, ou pegar os meus clientes que estão ali em tratamento e oferecer outros tratamentos para eles. O que, que eu sei que agora nessa época do ano sai bastante na minha clínica? O que, que as pessoas normalmente buscam? É, por exemplo, tratamento de estético, um clareamento, né? É uma limpeza. Então, o que, que a gente pode fazer? Né? Então, a gente pega e, em vez de ficar falando, né, Black Friday, eu posso simplesmente falar que por conta do fim do ano, a gente está fazendo aqui uma condição nos tratamentos estéticos diferenciados, né? É outra temática, entendeu? É outra questão, é outra conversa. Às vezes no final é a mesma coisa, mas para o paciente, né, tem uma outra sensação, ok? E aí eu posso então de repente fazer campanhas falando de clareamento, campanhas de botox, campanhas de limpeza, procedimentos que nessa época do ano sai bastante, ok? Então pensem dessa forma como que vocês podem estar trabalhando aí, beleza? Então como que eu consigo vender mais para quem já é meu cliente? As pessoas que já estão na sua base já confiam. É muito mais fácil vender para quem é cliente de vocês, para quem já confia em vocês, do que conseguir um paciente novo, tá? Então pega a sua base de clientes que já comprou de você e chama, né, já que você sabe que vai ter o fim do ano, já que você sabe que elas estão com o 13º, e convida para vir aqui na clínica fazer um procedimento, né, seja ele estético, seja ele de clareamento, e aí talvez valha um estudo também, né, onde você tem lá no teu CRM, onde você tem lá no teu histórico, olha, esse paciente aqui, todo ano ele faz Botox. Vou mandar clareamento para ele? Até posso, mas primeiro eu mando Botox. Né? Então, primeiro eu falo do Botox, que já está dando o tempo dele fazer o Botox, ou que por conta do fim do ano, né, seria válido ele estar fazendo o Botox. Então, a gente faz o nosso dever de casa de entender. Faz sentido eu ficar mandando clareamento, às vezes, para o paciente de implante? Às vezes sim, às vezes não. Então, é entender também qual é o procedimento que eu vou sugerir para a base de clientes, ok? Então, também peguem essa dica no sentido de quando vocês forem fazer a comunicação, para não queimar a carteira, tá bom? Então, dá para vender muito para quem já é cliente de vocês. Alinha com a tua equipe, desde recepção, de dentistas, para todo paciente que for na clínica, que já está em tratamento, que já te conhece,
oferece outros tratamentos. Né? Olha, agora como a gente está chegando no fim do ano, você vai viajar, bate um papo com o paciente. Olha, então como você vai viajar, de repente seria legal a gente fazer um clareamento, de repente seria legal a gente fazer um botox, né? Vai ter um casamento, vai ter um evento, olha, seria legal de repente a gente ir por esse caminho. Então você só planta a sementinha, entendeu? E aí fica mais fácil de vocês conseguirem aumentar o faturamento de vocês, beleza? E aí, como eu mencionei, é válido decorar a clínica para as pessoas que olharem ali ver que, poxa, tem alguma coisa diferente para a gente dar aquele boom, aquela sensação. Então isso é legal também, né? Então é super válido a gente chegar ali com aquela questão visual para o paciente ver, opa, tem um negócio diferente aqui, né? E claro, dessa forma a gente consegue promover uma boa experiência e fidelizar os clientes. Eu falo isso porque eu já fui paciente, sou inclusive ainda, né? E toda vez quando eu vou na clínica é a mesma coisa, o mesmo ambiente. Tá tudo no mesmo lugar, tudo na mesma coisa, às vezes toca a mesma música, né? Então, o que acontece? Quando você coloca isso aqui em prática, o paciente, no mínimo, vai ter uma sensação diferente. Ele vai ver que, por exemplo, esse mês está com uma temática e no próximo mês está com outra temática, ou seja, tem um cuidado, não é sempre a mesma coisa. Né? Então, às vezes, até para o paciente novo, quando ele for fazer uma comparação e eles comparam, eu vou numa clínica que tem essa temática, que tem esse cuidado, nossa, essa clínica tem esse cuidado, imagina o cuidado que vai ter com o meu sorriso. Ou ela vai numa clínica que está sempre a mesma coisa, entendeu? Então até isso faz sentido. Não concorda que às vezes uma clínica que oferece ali um mimo para o paciente, um comes e bebes ali para o paciente, toda vez que ele vai lá, e às vezes nem é tantas vezes, às vezes é uma vez por mês, mas tem esse cuidado, outra clínica não oferece nada, né? Então, às vezes, para o paciente, só isso aí já é um diferencial, beleza? Então, tomem esse cuidado aí também, que dá para vocês atraírem bastante leads aí, pacientes, com a estratégia correta. Falando agora mais da parte prática, tá? Então, a gente falou ali dos elementos, das datas temáticas que nós temos para trabalhar, e agora vamos mais para a parte prática do que dá para fazer. Lembrando, tudo que está aqui é sugestão, tá? Está em texto para ficar mais fácil o entendimento de vocês adaptarem para a realidade de vocês. Mas você pode fazer um vídeo, você pode fazer um áudio, né? Você pode adaptar para a sua realidade, ok? Então, qual que é a estratégia aqui? Dia do protético, igual eu falei, vocês podem mandar mensagem para todo mundo que tem algum tipo de prótese que já está há bastante tempo, convidar para vir fazer uma prótese nova. Vocês podem usar aquela ideia que eu falei também, de que você compra a prótese antiga para uma prótese nova. Então, a paciente fez uma prótese flex, já tem um tempinho. Deixa eu convidar ele para minha clínica para a gente trocar para uma prótese protocolo. Exemplo, tá? Então dá para vocês irem fazendo esse upgrade, né? Trocar um tratamento temporário por um tratamento definitivo, né? Então, qual é o melhor momento para fazer isso? É um mês das próteses, vamos dizer assim, né? Então dá para a gente trabalhar com isso, tá? Então aqui também tem uma sugestão de mensagem, de comunicação, pode simplesmente falar mês das próteses e assim por diante, beleza? Mas a ideia é vocês começarem a trabalhar com aquilo que vocês acreditam que mais faz sentido, tá? Aqui deixamos uma imagenzinha para vocês trabalharem também, tá? Se for o caso. Dia Nacional do Riso, qual que é a ideia aqui? Tentar trabalhar e mostrar para o paciente que nós estamos como se fosse numa ação nacional, como se a gente fizesse parte de uma corrente, né, de algo que está toda a odontologia fazendo parte, tá? Porque como é o Dia Nacional do Riso, ou seja, né, a gente tem já isso ali como elemento no próprio nome, dá para a gente criar essa estratégia aí, até associando a uma questão de uma missão, do sentido de qual que é a missão no Dia Nacional do Riso? Trabalhar, né, chamar a atenção das pessoas para esse cuidado, né, do sorriso, para esse cuidado da saúde bucal. Então, por isso que eu coloquei numa embalagem, num contexto onde a clínica está participando de uma missão, que é chamar o máximo de atenção das pessoas para o cuidado com a saúde bucal, para o cuidado do riso, para o cuidado do sorriso. Então, a gente, como clínica, está fazendo parte disso, está fazendo uma força-tarefa para a gente, né, chamar o máximo de atenção das pessoas e conseguir trabalhar com check-up preventivo para ver se não tem nenhum problema que, de repente, a gente poderia cuidar, né, se fosse visto mais cedo, ok? Então, tentem trabalhar com essa comunicação aí também, que dá para chamar bastante atenção dos pacientes, beleza? Aqui temos uma imagenzinha também, para vocês trabalharem.
tá? E aqui agora também temos uma ação muito legal, que é o dia do radiologista. Quando a gente faz a reunião com o cliente, a gente sempre pergunta, né? Muitas clínicas não têm um raio-x panorâmico, outras têm. Aqui vamos pegar mais para as clínicas que não têm, tá? Depois eu vou falar a estratégia para as clínicas que têm. Qual que é a estratégia aqui? É a gente usar a radiológica de vocês como uma parceira estratégica. Às vezes, quando a gente vai fazer a reunião com o cliente nos fala assim: ah, Matheus, mas eu nem sei qual que é o valor que o paciente paga lá, eu nem tenho muito contato com a rádio, né? Eu nem converso muito com eles. Gente, esse é um fornecedor muito estratégico na sua empresa, né? Porque hoje, para o paciente iniciar o tratamento, ele precisa fazer a documentação. E aí você não tem nenhum, né? De repente, proximidade com a tua rádio, porque se você tiver, você consegue fazer algumas ações que vão te ajudar até mesmo no início do seu tratamento. Como assim, Matheus? Então vamos lá. Dia do radiologista. O que a gente pode fazer? Entrar em contato ali com a nossa rádio e falar: olha, todos os pacientes que iniciarem o tratamento, tá, vão ganhar a documentação pago pela clínica. Ou seja, já é um diferencial, né? E aí o que você pode fazer? Você pode às vezes colocar isso na entrada do paciente e a rádio vai fazer um desconto especial. Isso não é todos os meses, isso é algo pontual desse mês. Pode ser uma estratégia. Por que normalmente as rádios aceitam? Porque você vai falar, olha, 13º, fim do ano as pessoas estão mais propensas a iniciar o tratamento, iniciei com uma empresa de marketing, tende a aumentar o meu volume, né? E, gente, o que acontece? Os pacientes, né, eles como vão iniciar o tratamento, coisa do tipo, e você vai falar isso para a rádio vai pensar o quê? Eu quero volume, eu quero mais pessoas. Então, quanto mais pessoas, melhor. A rádio normalmente é uma parceira de vocês há muito tempo, né? Às vezes anos, entendeu? Então é possível fazer isso, sabe? Então, assim, não é, como eu falei, não é uma coisa que você vai fazer todos os meses. Se conseguir, até ótimo. Mas como você já tem um relacionamento de longa data, às vezes, se você falar isso, né, como algo pontual, ela aceita. Tá? Falo isso porque já é feito isso em outras épocas do ano e tudo bem. Então, essa é uma estratégia. Qual que é a outra estratégia? Simplesmente, a rádio ela tem o valor dela padrão, certo? Talvez você só alinha com ela, olha, vamos fazer uma campanha diferenciada esse mês para os pacientes, porque daí quanto mais em conta ficar a tua documentação, mais eu consigo te indicar pacientes, certo? Mais a gente vai conseguir gerar volume. Então, a gente tenta ajudar e fazer essa aliança estratégica, tá? Outra estratégia também, nós podemos pegar todo mundo que é lead, que é nova avaliação, tá? E a gente combina com eles o seguinte, a gente fala assim, ó, todo mundo que vir aqui na clínica esse mês, por conta dessa questão da rádio, do mês da rádio, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma avaliação para você normal e você também vai ganhar a documentação do seu tratamento com custo. Detalhe, essa documentação não é do paciente, ok? Só será se ele iniciar o tratamento. Se ele quiser a documentação, ele que paga. Ele está ganhando o acesso a isso. Porque o exame, se ele fosse fazer, a documentação teria custo. Ele não está tendo, por isso que ele ganha, ok? Então o paciente ele vai fazer essa documentação sem custo, por conta dessa campanha, e ao invés da clínica pagar de imediato, como normalmente é, o paciente vai lá, faz a requisição, tem que pagar o valor do exame. Qual que vai ser a estratégia aqui? A clínica, então, radiológica, ela vai dar um prazo de 30 dias. Então, qual que é a estratégia? Eu vou mandar o máximo de oportunidades para os pacientes fazerem a rádio, né? Ou talvez os pacientes mais qualificados, fica a seu critério, né? E todo mundo vai ali fazer. E dessa galera, muitos pacientes vão iniciar o tratamento. Ou seja, então eu vou conseguir ter faturamento, caixa entrando e só vou pagar isso depois. Entende? Então a gente está tirando uma barreira, porque hoje o que normalmente acontece? Para o paciente iniciar o tratamento, ele tem que ir lá fazer o exame e depois voltar. Como ele tem que pagar, às vezes o paciente, né, vai no tempo dele. Então aqui a gente já tira essa primeira barreira, ok? Então pode ser uma boa estratégia aí para vocês trabalharem também. E uma outra sugestão aqui para a gente ajudar vocês seria o quê? Todos os pacientes, normalmente, quando vocês fazem o trabalho ali para novos pacientes, vocês falam para ele assim, ó, paga lá na clínica radiológica, depois você volta aqui. Qual que seria a nossa estratégia? Nesse mês em específico, se quiser fazer isso para depois, ok, tá? Mas nesse mês em específico, você vai fazer o seguinte:
os pacientes que fizerem uma nova avaliação vão pagar a guia na clínica de vocês. E aí, você depois vai pegar esse valor e vai repassar para a clínica radiológica. Ou seja, qual que é o processo normal? O paciente ele vem na clínica, fala que vai, né, iniciar o tratamento, você fala, então vai lá na rádio. Vai lá, paga lá, volta aqui. O que acontece? Muitos somem no meio do caminho. Sai um iPhone novo, Black Friday, comprou qualquer outra coisa, certo? O que a gente vai fazer agora? O paciente vai vir, vai pagar a rádio para você, você dá a guia para ele e ele vai lá na rádio, tá bom? Com esse alinhamento que você vai fazer com a rádio. E aí, depois de 30 dias, você vai fazer um levantamento quantos pacientes que você levou ali, quais foram esses pacientes, você paga, ok? Então, é uma estratégia, porque quando o paciente ele paga para você, primeiro que já, né, encurtou um caminho ali, certo? O paciente ele pagou para você também, o que ele percebe? Já iniciei o tratamento. Ele não vai ficar associando de que é uma coisa ou outra. Ele vai entender que ele já iniciou o tratamento. Então, isso diminui muito aquela situação do paciente não voltar mais, que acontece, aquela gestão dos pacientes que fizeram o exame, mas não retornaram, entendeu? E aí, para as clínicas que já têm a documentação na clínica, ou para as clínicas que vão fazer algum tipo dessa estratégia, que o paciente vai ter acesso à documentação, você pode usar na abordagem o seguinte, ó, inclusive esse mês a gente está com uma campanha especial do radiologista, e só de você comparecer na clínica, você já ganha a avaliação mais o raio-x panorâmico sem custo, que normalmente tem um custo, certo? Então isso aí dá para você já usar como um chamariz, como algo que chama a atenção dos pacientes. E aí você coloca aqui a chamadinha para ação, beleza? Se quiser, dependendo do momento que você utilizar, ainda falar que isso é válido somente para essa semana, beleza? Então, acho que é uma boa aí vocês trabalharem com isso. Aqui eu deixei algumas imagenzinhas, né? Por exemplo, dando uma ideia de brinde, dando uma ideia, né, de presente para vocês utilizarem aí com os pacientes, ok? Meio que para validar a estratégia, tá bom? Bora lá, então. Qual que é a ideia agora? Dia Mundial da Gentileza. Como eu falei, aqui vocês podem fazer trocas. Então pode ser, por exemplo, todo mundo comparecer, ter um brinde. Pode ser aquela estratégia que eu falei para vocês, todo mundo antes de fazer a avaliação, você já de repente dá ali uma cortesia, pratica essa gentileza para o paciente já quebrar aquela barreira e você já ter mais, né, uma questão ali mais próximo do sim do paciente, beleza? Então você pode usar tanto nesse sentido, como simplesmente, né, às vezes, em vez de ficar falando que a avaliação é de graça, não tem custo, sem compromisso, você fala que devido ao mês da gentileza, só de comparecer à avaliação será de cortesia, tá bom? Daí a gente marca o horário com o nosso dentista, vê se está tudo certinho, né, com um sorriso ali antes do fim do ano, beleza? Então dá para vocês trabalharem dessa forma também, ok? Aí aqui a gente tem, uma imagenzinha também, que vocês podem trabalhar, tá? Como eu falei, às vezes pode ser um vídeo, né? Pode ser um áudio, como vocês acharem melhor, beleza? Vamos passar para a próxima aqui. Agora, em relação às diabetes, né? O que acontece? Vocês podem fazer scripts de vídeos, né? Inclusive, quem é cliente tem lá, né? Quem tem implante dentário pode fazer diabetes, aquela coisa toda, né? Então você pode usar essa temática para conseguir colocar nos anúncios, nas redes sociais, para conseguir chamar a atenção desse público, ok, para você, tá? Ou simplesmente, nesse caso aqui, fazer uma comunicação ali com os pacientes, mais no sentido de prevenção, né? Aonde a gente tem, então, essa ação, já que tem esse dia, onde a nossa clínica está participando aí dessa ação também nacional. Então é a mesma estratégia daquela outra do riso, por exemplo, mais voltada para essa, né, aonde a gente está trazendo esse cuidado aí para esse pessoal que tem, né, esse tipo de situação acontecendo na sua saúde, beleza? Então a gente traz esse cuidado, esse check-up preventivo aí para vocês. E aí é aquilo, né? Se às vezes você fez a ação do riso, né, você não, às vezes não manda essa aqui para a mesma galera, né? Então você tenta trabalhar ali mais segmentado, ok? Aqui a gente tem só a imagenzinha, né? Só para a gente pontuar aqui, tá? Para não deixar ali sem o visual, que às vezes para o paciente faz bastante sentido, tá bom? O que mais que nós temos agora? O dia aqui do nosso feriado nesse mês, tá? Quando tem feriado, eu gosto muito de, principalmente quando é algo que é nacional, né? Eu gosto muito então de usar essa chamada aqui, tá? Por quê? O
pessoal fica maluco, o pessoal acha, quando a gente fala isso aqui, novo decreto sobre o feriado. Saiu uma nova atualização sobre o feriado aqui na nossa cidade, né? Informação importante sobre o feriado. Então, qual que é o elemento aqui? É algo incomum. Todo mundo sabe, devido a ser nacional, que vai ter feriado ali naquele período. Então, quando a gente fala que o pessoal fica meio assustado, não é mais feriado, não sei o quê. Então a gente chama isso para chamar a atenção do paciente, ok? E aí a gente fala aqui o contexto da mensagem. Então saiu um novo decreto para você cuidar da sua saúde bucal. E aqui a gente coloca, né, para a pessoa cuidar dela, cuidar da sua saúde, que normalmente as pessoas ficam o quê? Prolongando. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que colocaram como meta iniciar o tratamento lá no início do ano e até hoje não fizeram. Tá? Então, é trabalhar com essa questão, trabalhar com essa independência do sorriso, trabalhar com essa questão para ela cuidar, né, dela mesma, beleza? Então, aqui também tem mais uma sugestão aí para vocês trabalharem. Aqui a gente tem essa imagenzinha, tá? Para a gente conseguir também trabalhar, beleza? Também com aquela questão da imagem e do visual, tá? Que é aqui a gente também tem uma ação muito legal, que é o Dia da Criatividade, né? Igual eu estava falando para vocês, Matheus, como que a gente vai usar a criatividade? O que tem a ver com odontologia? Então, assim, gente, hoje o pessoal gosta muito da questão de viralizar, né? E aí eu quis trazer, então, uma ação aqui para gerar um engajamento gratuito para vocês, né? E um certo potencial aí de viralização, dependendo da aplicação de vocês. Então, qual que é a ideia? Como a gente vai ter esse dia da criatividade, que pode ser o dia, pode ser o mês, como vocês quiserem trabalhar, pode ser a semana, a ideia seria o quê? Seria, não sei se vocês já viram aqueles videozinhos, onde as pessoas, elas colocaram assim, lojas, coisas do tipo, entre dançando e ganha alguma coisa, tá? Aqui o nosso vai ser uma outra forma, aproveitando essa temática. Então, a ideia é colocar uma plaquinha bem ali na recepção, onde antes do paciente entrar, e a gente coloca assim, ó, atenção, né? Esse é o meio da criatividade. Entre de forma criativa e, né, ganhe um mimo, ganhe um kit de higiene, apareça nas nossas redes sociais, ganhe um desconto, concorra a alguma coisa, tá? Então dá para vocês trabalharem isso mais de forma interna, né? Aonde daí vocês vão ter ali as câmeras de segurança, né? E aí vocês vão conseguir ter muitas coisas engraçadas que acontecem, e aí vocês vão postando nas redes sociais, né? E aí isso vai gerar um burburinho positivo ali, porque normalmente as pessoas não fazem isso. Tá? Então dá para vocês trabalharem com esse tipo de estratégia, daí você vê aquilo que mais se encaixa, tá? Como o CFO teve recentemente uma atualização referente aos termos, referente a diversas coisas, então a gente pode usar isso ao nosso favor, ok? Eles mudaram bastante coisa lá em relação a termos e dizeres que antes não podia e agora pode. Então vale a pena dar uma pesquisada depois, tá bom? Então, de certa forma, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, as pessoas colocam, né? Aqui no caso não foi específico, né, da criatividade, foi o dançando, tá? Mas como a gente tem o dia da criatividade, eu achei mais prudente colocar essa questão, né, entre de forma criativa, que normalmente as pessoas vão entrar dançando, tá bom? Deixei também esses 2 vídeos aqui de referência para vocês, mas é basicamente isso que eu mencionei para vocês, tá bom? E aí, qual que é a forma para vocês terem mais resultado com essa ação? Primeiro de tudo, os pacientes que forem participar isso, né, dessa campanha depois ali com vocês, quando ele terminar ali de entrar na clínica, terminar o atendimento dele, pega a autorização para você postar isso nas redes sociais depois, e aí você coloca ali o termo de imagem. Quem não tiver, manda a mensagem que a gente oferece, não tem problema nenhum, mas já era para vocês terem isso, tá? Imprima a folhinha ali, então, né, deixando na recepção, na entrada, referente a isso, tá? Alinhe com a sua equipe para, quando você ter isso, já pegar na hora e já postar, de repente fazer uma ediçãozinha e coisa do tipo, porque a ideia é a gente trabalhar com isso com uma coisa imediata, porque vamos supor, o paciente foi na tua clínica hoje, né? E aí aconteceu isso, você vai postar mês que vem? Faz sentido, né? Então é algo pontual para esse mês. Se você quiser fazer depois, coisa do tipo, ok. Mas daí acredito que já não vai fazer mais tanto sentido. E fora que, tenho certeza, se vocês começarem a fazer isso, o teu concorrente vai fazer também, porque ele vai ver que isso foi muito legal.
E aí você já perdeu o time. Então é melhor, o paciente chegou ali naquele dia, no dia seguinte, no máximo, você já posta. Até porque às vezes o paciente pode, né, às vezes querer ver e coisa do tipo, dar risada junto. Tá? Você pode estimular outros pacientes a irem na clínica, né? Então, às vezes, aquela coisa, pessoas chamam pessoas, né? Então, essa questão até de viralizar e coisa do tipo, talvez chegue isso para outras pessoas, né? Para outros pacientes, e as pessoas gostam, né, de ir onde estão vendo movimentação, aonde tem pessoas, tá bom? E aí, claro, se certifica ali que as câmeras de segurança estejam funcionando, né? Se não estiver funcionando, se não tiver, aí vocês ficam preparados e a cada entrada do paciente vocês filmem ali pelo celular mesmo, tá bom? Ou seja, falta de, né, de alternativas não tem, tá bom? Não dá para trabalhar legal. E aí, aqui no caso, para postar, se for o caso, aí aqui é mais um videozinho mesmo para vocês criarem, convidando, né, as pessoas a participarem. Então, mês da criatividade. Esse mês temos o dia da criatividade, ou a semana, ou o mês, e a gente preparou algo muito especial para você. Ao entrar na clínica de forma criativa, você pode receber ali um mimo surpreso. Passe na clínica e participe. Né? Então, é algo, um convite aí para vocês trabalharem também com a sua base de clientes ou com as suas redes sociais, beleza? E aqui agora, em relação a Black Friday, tá? Como eu falei, a gente coloca esse termo porque é uma forma que vocês mais gostam, mais conhecem, tá? Mas eu gosto de trabalhar com uma outra comunicação. Então eu não associo a Black Friday. Eu busco trabalhar com outros elementos, condições facilitadas, né? A questão do 13º, o ano vai acabar, enfim, né? Não gosto de usar o termo normalmente Black Friday. Se você gosta, ok, tá? Fica muito a teu critério, beleza? Mas daí qual foi a estratégia aqui? Ao invés de usar a questão da Black Friday, eu simplesmente usei outros elementos que estão dentro dela, ou que talvez faça mais sentido. Então eu fiz alguma coisa nesse sentido. Como é fim do ano, sei que muitas pessoas não iniciaram o tratamento, o que a gente pode fazer? A operação inicie seu tratamento. Então a gente passa iniciando, você passa iniciando o ano inteiro cuidando de você, né? Cuidando das pessoas que você ama, melhor dizendo. Então cuida da família, cuida dos filhos, né? Mas sempre no fim te deixa de lado. Né? Então agora é a hora realmente de você iniciar seu tratamento. Então aproveita ali as condições que a gente criou e o seu 13º para você iniciar seu tratamento ainda esse ano. Tá? Então, de repente, né, vale a gente iniciar com essa estratégia, ou vale a gente trabalhar com esse tipo de elemento, do que necessariamente a Black Friday, beleza? Então é basicamente usar aí esses termos, esse elemento aí, seja do fim do ano, seja da condição facilitada, seja do início do tratamento, seja do 13º, tá bom? E aqui tem algumas imagenzinhas, tá? Para vocês usarem ali também, tá? Então a gente tem aqui as festas do fim do ano já estão chegando. Agende seu Botox. O que eu falei bastante? Fim do ano, as pessoas estão propensas a iniciar tratamentos estéticos, coisas do tipo. Chegou a hora de cuidar de você, inicie seu tratamento. Então, isso aqui você pode, de repente, colocar no WhatsApp, pode colocar como cartaz ali na recepção, no consultório, fazer alguma temática ali para o paciente, né, lembrar. Porque se você não falar nada, né, você vai ficar muito dependendo do paciente querer fazer. E numa dessas, às vezes as coisas podem demorar. O que mais que a gente tem aqui? Super mês da prótese. Então também coloquei aqui essa parte, porque às vezes é o público que vocês têm, né? E a gente colocou aqui mais um exemplo de Botox também, beleza? Porque a gente consegue trabalhar bastante com esse procedimento aí que tem bastante saída nessa época do ano, tá? O que mais que a gente pode fazer também de estratégia? A campanha do upsell. O que é a campanha do upsell? Essa é uma campanha que a gente vende muito, tá? Visando pegar as pessoas que já estão em tratamento. Então a gente vai pegar todas aquelas pessoas que passam na clínica, estão ali, ó, frente a frente, olho no olho, e a gente vai oferecer um clareamento, uma limpeza, um botox para essa pessoa, tá bom? Então a estratégia é essa, vender mais para quem já é paciente de vocês. E dá para a gente ir mais além. Eu posso fazer isso até mesmo para o paciente de ortodontia. Então, Matheus, como é que eu vou vender um clareamento para um paciente que está com o aparelho na boca? Né? Então, o que você pode fazer? Exemplo, você tem lá o valor do teu clareamento.
falta para o teu paciente de aparelho 12 meses para ele iniciar o tratamento. Ele não vai conseguir iniciar o tratamento com o aparelho fixo ali na boca. Então, o que você vai fazer? Você vai vender já o clareamento para ele, porque a gente está com uma condição muito facilitada, e quando ele terminar o tratamento, ele já tem esse tratamento, já tem esse clareamento, só que com uma condição facilitada. Então, pensando como paciente, mas faz sentido isso? Faz, porque é uma condição diferenciada, ele vai estar pagando um valorzinho por mês, né? Então aqui, por exemplo, se faltam 12 meses, a gente teoricamente está parcelando em 12 meses, né? Normalmente um clareamento a clínica não parcela, normalmente parcela em 3 vezes, né? Então assim, o que acontece? Ele vai estar ali, quando terminar o tratamento dele, ele vai já ter acesso a esse tratamento. Se for da forma tradicional, primeiro ele vai terminar o tratamento, aí depois ele vai ver se ele faz esse procedimento. Normalmente eles não querem gastar mais, né? Então o que a gente faz? A gente trabalha com esse parcelamento com um valorzinho pequeno no mês que ele paga na mensalidade, e quando ele termina o tratamento da horta, ele já vai ter pago o clareamento sem sentir no bolso, ok? Então foi uma estratégia que a gente fez, os pacientes super aderiram, né? E é uma forma que para o paciente também é vantajoso, porque para o paciente aceitar tem que ser vantajoso. E realmente, porque se o paciente for pagando um valorzinho pequeno por mês, ele não sente no bolso. Agora, quando ele terminar o tratamento, ele tem que pagar lá R$ 1.200 no clareamento, já vai sentir no bolso, né? Agora, se ele pagar um pouquinho por mês, ele não sente tanto. Beleza? Então, por que é legal a gente fazer isso? Eu não estou gastando nada nesse momento. Então, eu estou vendendo o clareamento para o paciente, certo? Estou fazendo ali a venda, mas eu não estou entregando o procedimento agora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo um valor sem entregar um produto. Então, não é um produto que sai do estoque. Eu aumento meu ticket médio por cada pacientezinho, 10, 15, R$ 20, às vezes mais, né? E ainda fidelizo o paciente. O que eu mais recebo aqui às vezes? Pô, os pacientes de orto, né, eles acabam tendo muito ariscos, coisas nesse sentido. Pronto, a gente vai, uma vez que o paciente ele iniciou nessa campanha, ele tem de ficar até o final, tá? Matheus, como que a gente faz isso na limpeza? Mesma coisa. Pega a limpeza, parcela ali, às vezes, em 3 meses, 6 meses, que às vezes é o tempo para o paciente fazer essa nova limpeza, e já tá pago, entendeu? Botox, se for o caso, também você pode trabalhar ali, no caso, como você já está entregando ali, né, esse procedimento, se for o caso, você pode ali, dependendo do caso do paciente, já trabalhar com alguma coisa nesse sentido também, ou só fazer um desconto mesmo para o paciente, né? Então você vai pegar toda a sua base de clientes, exemplo de ortodontia, e vai, olha, esse mês a gente está com uma campanha diferenciada aqui por conta do fim do ano e coisa do tipo, aonde o Botox de tanto está saindo por tanto. E coloca ali, né, para o paciente pagar no cartão, por exemplo. Aí você já tem a segurança do recebimento, tá bom? Mas os pacientes que estão na tua clínica precisam de outros procedimentos, mas não fiquem esperando eles falarem: oi, doutora, vamos fazer esse procedimento aqui? Normalmente isso precisa partir mais de vocês, ok? Então, para a melhor execução possível, assistam treinamentos, quem é cliente já recebeu isso, tá? Apliquem ali a recomendação da decoração, como eu falei, é importante ter a temática, tá? Faça uma reunião interna entre vocês, com quem vai participar disso, para tá bem certinho ali. Daí, se for o caso, a gente está aqui à disposição também, né, para fazer uma reunião com vocês e ajudar na aplicação da campanha. Beleza? E aqui, né, no caso, mais um ajuste dessa questão do Botox, igual eu falei para vocês, as pessoas, né, buscam fazer mais procedimentos, buscam fazer ali esses procedimentos estéticos, buscam se cuidar, né, e como normalmente os pacientes não conhecem todos os serviços que a clínica oferece, então busca reforçar que esse mês a clínica está com uma campanha especial para os procedimentos estéticos também, tá bom? Então pensa assim, você tem a tua carteira de clientes, todo mundo que passar aí, planta a sementinha para fazer esses outros tratamentos, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender para alguns pacientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de vocês. Beleza? Aqui a gente deixou uma imagenzinha, né? Também para, de repente, vocês trabalharem aí, tá? E, gente, para finalizar, a gente tem essa questão do sorteio também. Então, o que vocês poderiam fazer? Pensando que a gente vai ter o Natal, as pessoas gostam de ganhar coisas. Então, o que vocês poderiam fazer? Um sorteiozinho interno de agora até antes do Natal, até tipo dia 15, aonde as pessoas vai comprar de repente um eletrodoméstico, alguma coisa que de repente para o teu paciente ele gostaria de ter, mas ele não tem, ou ele gostaria às vezes de presentear alguém,
certo? E aí você vai fazer o quê? Coloca ali uma caixa, né, com um presente bem bonito, assim, para chamar atenção na recepção, para todo mundo ficar olhando, né, perguntando o que é isso, né, e aí você fala que você está com esse sorteio, né, exemplo desse prêmio, e para a pessoa participar, ela só tem que deixar o nome, e o telefone. Quanto mais pessoas ela indicar, maior a chance ela tem de ganhar. E aí você pode colocar algumas regrinhas para não virar bagunça, tipo, tem que conhecer a pessoa tem que conhecer você. Quando a gente falar, ela tem que saber que isso aconteceu, tem que ser da sua cidade, né? Então você pode fazer algumas regrinhas nesse sentido, tá bom? E o que, que é interessante, gente? Normalmente as indicações que vocês recebem são de pessoas qualificadas, né? E aí quando você for entrar em contato, você fala, olha, o Matheus te indicou, né? Então o Matheus Jacob, coisa do tipo, né? Então você menciona ali a pessoa, tá bom? Então isso torna a comunicação mais próxima, mais personalizada e, consequentemente, aumenta ali a chance de conversão, tá bom? Então, é uma campanha aí basicamente com início agora em novembro, vai até ali, por exemplo, dia 15, depois você vai pegar todo mundo que participou ali e, perdão, e vai sortear, né? E vai ver, de repente, quem que vai ganhar aquele prêmio que você colocou. E para a clínica, como que vocês vão ganhar com isso? Com essas indicações, convidando para vir na clínica, com certeza as pessoas, como estão nesse momento, alguém vai precisar fazer procedimento, seja estético, seja funcional, né? E como a gente falou, 13º, fim do ano, as pessoas estão mais propensas a buscar por algum tipo de cuidado, né? Então essa é uma estratégia que casa muito bem também com essa época do ano, aumentando a chance de vocês terem algum tipo de retorno, tá? Então, para vocês terem mais retorno, né? Igual eu falei, deixa uma caixa de presente bem grande ali na recepção, os pacientes ficarem curiosos, coloca alguns cartazes falando sobre isso, né? Deixa uma urna separada ali, transparente, para colocar o nome das pessoas, para o público ver que tem as pessoas interagindo, né? Pede ali para toda a sua equipe reforçar com os pacientes que passam na clínica e comunique para a sua base. Então, às vezes, tem aquele paciente que não vai na clínica há muito tempo. Às vezes, você consegue com isso chamar a atenção dele. Tá bom? Aqui, ó, também deixando algumas dicas para vocês de prêmio, vai muito de vocês. Isso é personalizado para sua região, sob demanda, vamos dizer assim, né? Então, o que, que faz sentido para a tua região? O que, que faz sentido para o teu público? O que, que os pacientes gostariam de ganhar, né? Ou de dar de presente para outras pessoas. Uma Alexa, né? Uma caixa daquelas grandonas JBL, né? Uma TV, um iPhone, né? Um pacote de viagem, tá? Não sei, gente. Pensem aí, tá? De repente, como são 2 meses, qual que é a estratégia? Você tem 2 meses, né, para você conseguir arrecadar, né, esses leads, essas indicações, certo? E aí você tem até um prazo, de repente, até quando acontecer ali a situação do prêmio, da revelação, essa campanha já está paga, entendeu? Então, o que, que eu gostaria de reforçar? Vocês normalmente não fazem investimento em cursos, em especialização, né, em equipamentos, não fazem investimento no Google, nas redes sociais, no Facebook? Por que, que vocês não fazem investimento na sua base de clientes? Então, basicamente, o que vocês estão fazendo aqui é comprando um prêmio, né, colocando ali para as pessoas a chance de participar e, em troca disso, recebendo leads. Então, às vezes, você pagou lá, sei lá, 5.000 reais naquele prêmio, um exemplo, né, e recebeu muito mais leads de repente do que uma rede social. Ou não olhar só por esse lado, mas na questão do faturamento. Eu investi 5.000 e com essa estratégia faturei 20. Fez sentido? Né? Valeu a pena? Então é algo que vocês podem analisar, ok? E ver com bastante cuidado aí na hora de trabalhar internamente com essa estratégia. Tem muitas clínicas que fazem e conseguem bastante retorno. Beleza? Que clínica odontológica que o paciente vai, que ele está em tratamento, e de repente ele tem a chance, né, de iniciar, de concorrer ou de ganhar um prêmio como esse. Mas isso às vezes tem um dentista que ele faz bastante isso e ele fala, olha, isso aqui chama até pacientes, no sentido de os pacientes falam que a gente é a única clínica que faz isso, então é como se fosse agregando valor, né? Como se fosse um benefício, tipo, além de eu ter o meu cuidado, de ter o meu sorriso, eu ainda tenho a chance de ganhar alguma coisa. Porque como eles sempre estão fazendo sorteio, né, que é uma estratégia deles para
fidelizar, se destacar e coisa nesse sentido. Então, o paciente que está em tratamento, ele sempre está ganhando alguma coisa. E aí foi até legal, porque ele fez uma pesquisa lá que o paciente dele que está em tratamento, é impossível ele em um ano não ganhar alguma coisa da clínica, entendeu? Então, os pacientes gostam disso, porque é aquilo que eu falei. Entre eles iniciarem tratamento numa clínica, ele não está ganhando nada. E numa clínica que ele está ganhando, as pessoas gostam de ganhar. Daí vocês tirem a própria conclusão de vocês. Beleza? Então, eu acredito que essa é uma boa estratégia para vocês trabalharem de curtíssimo prazo, né? E que vocês já conseguem colher resultados imediatos. Beleza? Daí vocês podem comprar o prêmio, de repente, parcelar no cartão, deixar para comprar o prêmio depois, como vocês acharem melhor. Mas coloquem em prática que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados. Beleza? Para finalizar, né, de repente trabalhar também com essa questão de que o ano está quase acabando, então você vai pegar a sua base de clientes que não iniciaram o tratamento e vai colocar assim, nosso dentista ainda não acredita nisso, né, o ano já está quase acabando, ou metade do ano já foi, como você achar melhor, você ainda não conseguiu iniciar seu tratamento. Então vamos agendar aqui um horário com o nosso dentista para a gente cuidar de você, né? Então a gente já coloca uma chamadinha para o final, se prefere vir de manhã ou de tarde, e aí você usa esse elemento aí, e aqui a gente traz um visual falando, ó, o paciente ele está aqui em novembro, né? Então assim, já está acabando, né? Então a gente gosta de deixar sempre bem claro para o paciente, beleza? Quem é cliente tem vários vídeos de referência, acredito que essa informação já chegou para vocês, aonde, né, tem ali o roteiro com todas as temáticas também de vídeos para vocês utilizarem, e é aquilo que a gente sempre fala, às vezes você está um vídeo de distância do seu próximo novo paciente, beleza? E para finalizar aqui, para vocês conseguirem ter mais sucesso nessa parte de reativação dos pacientes, né, para não precisar às vezes ficar mandando isso manualmente, coisa do tipo, a gente tem ali essa parte também da reativação dos pacientes, então vocês conseguem mandar a lista de clientes para a gente, né, e a gente consegue fazer a reativação para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em saber como é que a gente faz isso, entre em contato aqui com a gente, ou também vocês podem estar trabalhando com o CRM. Vocês também conseguem fazer isso, né, com aquele envio de mensagens que a gente oferece e com as demais funcionalidades. Beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era mais ou menos isso. E enquanto eu vou tomar minha água aqui, eu gostaria de saber só se alguém de repente tem alguma dúvida ou algum feedback aí para passar para a gente, tá bom? Tranquilo? Então a reunião, assim que ficar disponível, eu vou mandar ali para vocês, tá bom? Então